placa de cobre maciça e homogénea de espessura L representada na figura permite a dissipação de energia de uma fonte quente, placa metálica X, mantida a uma temperatura constante Tx para uma fonte fria, placa metálica Y, mantida a uma temperatura constante Ty. Portanto, temos aqui a fonte quente a uma temperatura Tx, do lado oposto à placa de cobre maciça e homogénea temos a fonte fria, uma temperatura Ty. A placa de cobre tem uma espessura L. Seleciona a única alternativa que contém os termos que preencha sequencialmente os espaços seguintes de modo a obter uma afirmação correta. A placa X encontra-se a uma temperatura, portanto, superior ou inferior à temperatura da placa Y, sendo o comprimento de onda da radiação mais intensa emitida pela placa X maior ou menor do que o comprimento de onda da radiação mais intensa emitida pela placa Y. Nós, para respondermos a esta questão, vamos fazer aqui uma pequena revisão ou um aprofundamento sobre um tema que está relacionado com a radiação emitida por um corpo que se encontra a uma determinada temperatura. Vamos falar sobre a radiação emitida por um corpo. Nós temos aqui dois corpos, isto é um bocado de lava, que está, na sua extensão não está toda à mesma temperatura, tem zonas de temperatura mais elevada, tem zonas de temperatura mais baixa, e também temos aqui uma t-shirt. Temos aqui uma t-shirt que também tem cor vermelha, conforme aqui a lava também tem zonas onde a cor é praticamente igual à cor da t-shirt. A questão que lhe coloco é a seguinte: se eu lhe pedisse para colocar um dedo na t-shirt ou para usar a t-shirt, com certeza que não teria problemas nenhuns. Olhava para ela, uma t-shirt vermelha, está a temperatura ambiente, vou usar, não há problema. E se eu lhe pedisse para tocar com um dedo aqui, por exemplo, nesta zona, que também é vermelha e tem a cor da camisola? Eu penso que não hesitava e dizia, não toco lá. E perguntando-lhe depois porquê, dir-me-ia, porque isso deve estar a uma temperatura muito, muito alta, ou muito superior àquela que os meus tecidos vão aguentar e eu vou-me queimar. E falou a verdade. E isso é verdade. De facto, por apresentarem a mesma cor vermelha, não significa que estejam à mesma temperatura. Este bocado de lava e esta camisola. Então, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, é que a camisola é vermelha porque reflete a luz vermelha que sobre ela incide, enquanto que a lava é vermelha porque emite radiação nessa zona, com esse comprimento de onda, com essa frequência. E para emitir no vermelho, um corpo tem que estar a uma temperatura muito alta, tem que estar na zona de 3000, 4000 Kelvin. Portanto, feita esta a diferença, porque é que os corpos são vermelhos? Uns são vermelhos porque refletem radiação vermelha, outros são vermelhos porque emitem radiação na zona de comprimento de onda do vermelho. Este também emite radiação, reflete radiação, aliás, para comprimentos de onda na zona de vermelho. Sendo assim, vamos avançar um pouco mais e vamos analisar aqui várias zonas referentes a este bocado de lava. Como já aprendemos ao longo do nosso crescimento, somos capazes de avaliar visualmente qual destas zonas da lava estará a uma temperatura mais baixa. Pois com certeza será aqui esta região. E qual estará a uma temperatura mais elevada de todas? Eu apostaria que seria ali. E portanto nós, através da cor emitida pelos corpos, repare que estou a falar da cor emitida, não estou a falar da cor refletida, nós conseguimos, se for na zona de visível, fazer uma avaliação da temperatura a que os corpos estejam. Por exemplo, quando está a fazer um churrasco, primeiro incendeia o carvão fica mais ou menos ao rubro, depois quando coloca lá a grelha também vai aquecer e eventualmente também fica da mesma cor. E a pergunta que nós poderemos fazer é, então, se o carvão está vermelho, se a grelha está vermelha, posso concluir que estão à mesma temperatura? Exatamente, pode concluir que estão à mesma temperatura, porque a radiação emitida por um corpo não depende da sua constituição, ou seja, não é da sua constituição, não depende do material de que ele é constituído.
Vamos então fazer aqui uma análise, preencher este gráfico, para avançarmos um pouco mais sobre a radiação emitida por um corpo e vamos debruçar-nos a nossa atenção aqui nesta região que, por hipótese, vamos supor que está a 3000 Kelvin. Temos aqui o gráfico da radiância espectral em função do comprimento de onda, mas o que é a radiância espectral? Ao fim e ao cabo, é a intensidade para cada comprimento de onda. Portanto, nós temos aqui esta intensidade para este comprimento de onda, esta intensidade para este comprimento de onda, esta intensidade para este comprimento de onda, e até temos aqui uma intensidade muito especial, que é a intensidade máxima para este comprimento de onda. Nós vamos dar muito valor aqui ao ponto que corresponde à intensidade máxima. Portanto, radiância espectral em função do comprimento de onda. Claro que se quisermos saber qual é a intensidade total emitida por este bocadinho de material ali, nós unicamente temos que fazer o somatório destas intensidades para todos os comprimentos de onda. Vamos analisar uma zona daqui do bocado de lava que esteja a uma temperatura superior. Este estará com certeza. E vamos admitir que está a 4000 Kelvin. Qual foi a diferença em relação ao anterior? Bom, verifica-se que a intensidade máxima emitida agora acontece para um comprimento de onda menor do verificado há pouco. Nós agora estamos a 4000 Kelvin e a intensidade máxima que é emitida, portanto, a zona corresponde ao máximo de intensidade, já vem para comprimentos de onda mais pequenos. De qualquer das maneiras, se somarmos estas intensidades para cada comprimento de onda, vamos obter a intensidade total e, como é óbvio, porque está a 4000 Kelvin, tem uma intensidade superior daquela que está a 3000 Kelvin. Vamos continuar a analisar o nosso pedaço de lava aqui para esta zona, que por hipótese terá uma temperatura superior a 4000 Kelvin, portanto estará a 5000 Kelvin. Mais uma vez se verifica que o máximo da intensidade emitida vai corresponder a um comprimento de onda esse que está a diminuir em relação aos que já analisamos, ou seja, quanto maior a temperatura, o máximo da intensidade emitida acontece para comprimentos de onda cada vez menor. Também se verifica que para grandes comprimentos de onda a intensidade da radiação emitida diminui, tende para zero, assim como para pequenos comprimentos de onda a intensidade da radiação emitida também tende para zero. Vamos analisar ainda mais um bocado este aqui, este amarelado, parece que nos faz lembrar a luz solar ou o Sol, estará a uma temperatura por hipótese 6000 Kelvin e mais uma vez a intensidade máxima emitida corresponde a um comprimento de onda esse que relacionado com os anteriores é menor. Portanto, há aqui uma tendência que é a seguinte: a intensidade máxima emitida, portanto, corresponde cada vez a menores comprimentos de onda à medida que a temperatura do corpo aumenta. Nesta região, porque estamos a 6000 Kelvin, nós temos aqui a possibilidade de decompor esta região nas componentes visíveis do espectro eletromagnético e repare-se que se fizermos a analogia entre este corpo aqui e o Sol, nós teremos um espectro semelhante àquele que nos vem do Sol. Portanto, temos aqui o máximo da intensidade para o verde e depois à esquerda e à direita, respectivamente, o violeta e o vermelho. Há, no entanto, um comportamento que já foi referido, muito importante, que é o da localização destes máximos e do comprimento de onda a que eles correspondem. Wien, que deu origem à sua própria lei de Wien, relacionou o comprimento de onda para o qual é máxima a intensidade emitida, tendo obtido esta expressão. Ou seja, multiplicando o comprimento de onda pelo valor da intensidade máxima emitida para esse comprimento de onda, portanto, para a intensidade máxima emitida para o corpo que está a uma determinada temperatura, por exemplo, aqui, este corpo está a 3000 Kelvin. Ele está a emitir em várias intensidades, está a emitir aqui, aqui, mas há um ponto que corresponde a uma intensidade que é máxima. E o ponto que corresponde à intensidade que é máxima, a multiplicar pelo seu comprimento, corresponde, aliás, a um comprimento de onda. Se multiplicarmos o ponto que corresponde à intensidade emitida máxima, portanto, o correspondente comprimento de onda,
pela temperatura a que está o corpo, nós vamos obter sempre uma constante, ou seja, vamos obter 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. Quer seja aqui, quer seja nos 4000 Kelvin, portanto, se isto corresponde ao ponto no qual a intensidade emitida é máxima. Então, vamos multiplicar o comprimento de onda relativo a este ponto pela temperatura a que está o corpo. Qual é o valor que vamos encontrar? Este. E se fizermos o mesmo para 5000 Kelvin, a mesma coisa. Este é o ponto para o qual a intensidade emitida tem valor máximo. Vamos à procura do respectivo comprimento de onda, multiplicamos este valor de comprimento de onda pela temperatura a que está o corpo e, mais uma vez, obteremos 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. E o mesmo para 6000 Kelvin. Isto constitui aquilo que se designa por lei de Wien. E é muito importante. Porquê? Porque se nós conseguirmos, por exemplo, olhamos para uma estrela e verificamos que ela é amarela, isso quer dizer que o máximo da intensidade emitida está na zona do amarelo. Então, se está na zona do amarelo, eu sei qual é o comprimento de onda. Mas sei o comprimento de onda, não sei a temperatura, mas é fácil tirar daqui, porque basta resolver esta equação em ordem a t, ou seja, divido o segundo membro pelo comprimento de onda e obtenho a temperatura da estrela. Se a estrela, por exemplo, apresentar uma cor azul, faço o mesmo. Divido este valor aqui do segundo membro pelo comprimento de onda relativo ao azul. E o que é que se verifica? Verifica-se que, dividindo este segundo membro por um comprimento de onda aqui na zona do amarelo ou pelo azul, o do azul tem valor menor, o que quer dizer que, então, a temperatura da estrela azul é superior à temperatura da estrela amarela. Nos meses de dezembro e janeiro, no hemisfério norte, costuma, em dias de boa visibilidade, ver-se a constelação de Orion. A constelação de Orion tem duas estrelas muito características. Tem uma de cor amarelada, que é Betelgeuse, e tem outra de cor azulada, que é Rigel. Repare que nós, através da identificação da cor das estrelas, conseguimos dizer qual é aquela que está a uma temperatura mais elevada. Não perca, no mês de dezembro ou de janeiro, no hemisfério norte, olhe para o céu e verá uma aplicação do que acabamos de estudar. Queria terminar, no entanto, com uma mnemónica, um auxiliar de memória, para aqueles que têm dificuldade em fixar as cores do espectro visível, do espectro eletromagnético. Nas escolas americanas utilizam-na muito, podemos achar uma certa graça, mas eles identificam este nome com o nome, por exemplo, de um ator, de um western, o Roy G. Biv. E o que isto pretende fazer é o seguinte, é estabelecer uma relação entre as iniciais, entre estas letras e as respectivas cores da zona visível do espectro eletromagnético. Portanto, o R do Roy é para o vermelho, o O é para o laranja, o Y é para o amarelo, o G é para o verde, o B para o azul, o I para o indigo e o V para o violeta. É uma curiosidade, mas pode fazer jeito. Portanto, de acordo com o que acabamos de ver, vamos responder à questão. A placa X encontra-se a uma temperatura superior, portanto vamos ficar unicamente com a hipótese A e C, à temperatura da placa Y, sendo o comprimento de onda da radiação mais intensa emitida pela placa X, ora, de acordo com o que vimos, quanto mais elevada a temperatura, menor o comprimento de onda correspondente à radiação mais intensa, que é emitida, portanto, menor. Ou seja, vamos ficar com a opção C, do que o comprimento de onda da radiação mais intensa emitida pela placa Y. Portanto, a opção correta é a opção C.